Deixa eu aproveitar que a gente já estava falando com a repórter Vitória Mello para ela continuar nesse assunto, nessa história muito escabrosa e muito misteriosa, o que poderia ter levado esse senhor a agir desse jeito. É justificável? Uma adolescente de 14 anos de idade levou um tiro no olho com uma espingarda de chumbinho ao colocar o rosto na grade de uma casa lá em Ceilândia. O autor desse tiro é um idoso de 77 anos que contou para a polícia que achou que se tratava de um crime, né, de uma tentativa de roubo ou furto na casa dele. Vamos já acionar de novo a repórter Vitória Mello, que está lá no local e tem os detalhes de como isso aconteceu. Vicky, então, da parte do senhor, você dizia, tem uma tentativa de justificar, dizendo que estava com medo, mas os vizinhos não corroboram com esse argumento que ele deu. É com você. Boa tarde, Vicky. Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, né? Um caso que gerou muita revolta aqui da população. Foi ontem, por volta de 7 horas da noite. Essa menina de 14 anos saía da escola e veio aqui para essa rua, aqui no Penorte, brincar com os amigos, né? Eles estavam aqui em frente a esse ferro velho. O Daniel Borges vai mostrar ali para vocês esse local onde o idoso de 77 anos mora. O que esse idoso disse? Que percebeu uma movimentação aqui na frente, pegou a espingarda de chumbinho e atirou. O problema é que ele não olhou quem estava aqui fora. A menina que estava até passando aqui por esse bequinho, aqui do lado, ela foi atingida e saiu correndo com a mão no olho. A gente vai conversar agora com uma moradora aqui da região que ajudou a socorrer essa jovem de 14 anos, que é a Francisca. Francisca, foi um susto, né? Você disse que estava sentada ali, aqui bem ao lado desse ferro velho, quando percebeu essa menina com a mão no olho, né? Desesperada já. Boa tarde. Isso, boa tarde. Eu estava sentada, aí eu observei, aí quando eu olhei, eu só vi ela correndo com a mão no rosto. Só que eu achei que ela estava brincando com as outras crianças, né? Só que aí ela ficou fazendo um círculo, né? Fazendo um círculo aqui no meio da quadra e com a mão no olho o tempo todo. Aí eu peguei, saí e vim olhar o que estava acontecendo. Quando eu cheguei ali próximo à parada de ônibus, ela estava muito trêmula e sangrando muito. Aí eu perguntei, o que foi isso com você? Foi uma pedrada? Ela falou assim, não, aquele velho me deu um tiro no olho. Aí os meninos apontou tudo para lá. Aí eu peguei, acalmei ela, conversei com ela. Aí teve uma outra senhora que estava na parada de ônibus que chamou a SAMU e chamou o corpo de bombeiro e a polícia militar. Só que o olho da criança já estava instável, um estado muito feio, muito inchado, sangrando muito. E ela todo o tempo chamando pela mãe dela, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Aí ela se acalmou, aí eu falei, você consegue passar o número da sua mãe para a moça ligar? Ela, consigo. Ela passou o número da mãe dela para essa senhora e essa senhora pegou e fez a ligação. A mãe dela rapidamente veio, quando chegou já estava o corpo de bombeiro fazendo os primeiros socorros. E outra, ele não é comerciante, ele não não tem negócio aqui de ferro velho nenhum, ele é acumulador de lixo. Entendeu? Você é vizinha dele há quanto tempo? Tem 6 anos que eu moro aqui. Ele já tinha esse lixeiro dele aí, esse lixão dele aí. Então, assim, ele não agiu achando que era ladrão, porque aqui a gente não vê nenhum tipo de suspeita de ladrão, porque a gente fica aqui e o que ele falou na delegacia é tudo mentira dele, porque ele fez mesmo porque ele viu que tinha criança. Ele viu que as crianças mexem. Criança mexe, criança tem curiosidade. Criança, ela quer brincar. E ele estava só ele estava só olhando para ver a hora certa de fazer. E ele pegou e fez. Então eu acho que ele agiu de má fé, ele agiu contra a criança de má fé mesmo. Porque ele viu que era uma criança, porque ele não é cego, ele não é doido, entendeu? E aqui todo mundo, as crianças que estavam aqui da escola ficaram todas revoltadas, inclusive quebraram todo o caminhão dele, entendeu? E aí, assim, depois, né, que a criança saiu correndo, em nenhum momento ele veio ver o que estava acontecendo, percebeu a movimentação, porque eu acredito, né, que SAMU chegando, bombeiro, viatura da polícia, em nenhum momento ele veio aqui fora ver o que tinha acontecido? Não, ele se escondeu lá no último andar no terraço dele. Quando a polícia militar chegou, chamou, ele não atendeu, nem a mulher dele. Ele não saiu de forma alguma. Foi que a polícia militar, como estava todo mundo revoltado, até os policiais ficaram revoltados com a situação. Porque é uma menina de 14 anos, é uma criança.
E aí foi que a polícia resolveu arrombar a grade e entrar. E quando procurou ele em todos os cômodos do prédio e achou ele escondido lá no último andar, que é o terraço, onde fica a caixa d'água. E ele estava lá guardadinho no cantinho. Só que a polícia achou a espingarda e achou ele, né? Então levaram ele. Mas assim, a todo momento nenhum ele não agiu pensando que era ladrão. Ele viu que era criança. E aí você estava me contando, né, que aqui você mora há 6 anos e sempre as crianças estão aqui brincando, né? Todos os dias, assim, todo mundo vê aqui, os meninos dos quiosques, o pessoal, a população toda vê. Das 6 horas é o horário das crianças saírem para a escola. Então elas querem brincar, elas passaram o quê? 4, 5 horas dentro da sala de aula. Quando elas se soltam, elas querem brincar. E esse grupinho já é até conhecido da gente, né, essas meninas. Elas brincam, elas pulam, elas correm um atrás do outro, ela cai, elas se levantam. Então, assim, eu acho que foi uma covardia muito grande o que ele fez. Inclusive, né, até os colegas dela que brincam aqui com ela ficaram revoltados. A gente está vendo aqui esse caminhão. Esse caminhão já está parado aqui há um bom tempo, né? Há uns 3 anos. Tem uns 3 anos que ele está parado aí. Esse caminhão só serve para acumular vagabundo aí na madrugada, gente aí fazendo coisa errada. E a gente não pode fazer nada, porque a gente já tentou entrar em todos os recursos que pôde, para ver se conseguia tirar pelo menos esse caminhão. E agora com esse problema, a gente fica com medo do pessoal vir tacar fogo no caminhão, a minha residência ser atingida, né? Então, uma coisa muito, muito grave, porque você imagina, ele escondido ali atrás daquela caixinha de correio amarela. Acertar se a criança estava bem aqui, ele não viu essa criança? Me fala se ele não viu a criança. Inclusive, Felipe, olha só a situação, né, que esse caminhão ficou. Daniel Borges está mostrando aí para vocês, porque os colegas dessa jovem, colegas de escola, voltaram aqui após esse caso e aí, com muita raiva, quebraram todo o vidro, quebraram um pouco mais, a lataria já é mais antiga, mas quebraram a lataria porque todo mundo aqui ficou muito revoltado. Como a Francisca disse, né, esse idoso sequer saiu aqui fora do local para ver o que tinha acontecido. Não, como ela contou aqui, ele se escondeu. E a polícia, depois que bateu na porta, tentou entrar aqui na casa dele, ele não abriu. Então a polícia teve que arrombar a porta aqui para acessar o local. A Francisca estava me dizendo, né, que inclusive já tinha reclamado algumas vezes porque até vira acúmulo, né, de mosquito da dengue, de larva. É um perigo essa situação aqui do local para os moradores, né? É um perigo. É um perigo para os moradores, que a gente aqui se encontra no período da chuva e ele não está nem para nada. Na verdade, ele faz a xingar todo mundo. Ele tem, na verdade, ele tem intriga com todo mundo aqui nessa região aqui. Se você sair procurando aí por cada comerciante vai falar. Cada pessoa que mora aqui vai falar. Entendeu? Agora, a mentira dele dizer na delegacia que ele estava pensando que era ladrão que entrou na casa dele, olha, isso aí, eu me revoltei mais ainda. Porque ele viu que era criança. Até porque, até a hora que a gente chegou aqui, Felipe, e eu encontrei com a Francisca, bem aqui nesse meio-fio aqui na calçada, entre o caminhão e a casa desse idoso, tinham várias meninas, umas 5, 6 meninas sentadas aqui no meio-fio, conversando, batendo papo depois da escola. Então, como a Francisca comentou, confirmou e eu consegui comprovar aqui no local, é um ambiente movimentado, é uma rua movimentada. A Francisca estava me contando que aqui as crianças brincam na rua mesmo, soltam pipa, correm, caem, machucam. Então, assim, a movimentação de criança aqui é intensa. Não, é muito. Das 6 horas da tarde, você pode chegar aqui com o seu carro e você ficar observando. Você imagina, cada sala de aula tem 45 crianças dentro de uma sala de aula. Multiplicado por quantas salas de aula que tem dentro, quantas crianças não vai sair de dentro. Elas vêm tudo para a parada de ônibus, para pegar a condução para ir para casa. Então, às vezes demora, aí é a hora deles brincar, correr, se sujar, fazer aquela bagunça. Bagunça de criança que hoje em dia quase não se vê, mas aqui a gente vê, que elas brincam mesmo. Então eu acho o seguinte, nesse caso teria que ter justiça, porque não é por causa da idade dele, e sim, porque se ele já fez isso com uma pessoa com uma arma desse tipo, se tivesse sido uma arma de verdade, um 38, um outro revólver de calibre mais alto, tinha matado a criança na hora, sem a criança saber por que tinha morrido. E a mãe da criança dessa, como é que não fica? Os pais.
fica todo mundo revoltado. É revoltante, né, Francisca? Eu vou pedir licença só um minutinho, porque o nosso apresentador teria uma pergunta para fazer para a senhora. Só um minutinho. Pode falar, Felipe. Vicky, pelo que vocês estão contando aqui, o que a gente pode concluir é que esse senhor ficou enraivecido, talvez pelo barulho, pela movimentação que esses adolescentes estavam fazendo na porta da casa dele. Resolveu, entre aspas, dar um susto na molecada, de uma maneira absolutamente irresponsável, quando viu atingir o olho, né? Quando viu, não, nem viu. O senhor, aos 77 anos de idade, não aprendeu muito sobre hombridade e assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Porque depois de ter a coragem de atirar com a espingarda, o senhor não ficou aí na porta de casa à disposição da polícia quando a viatura chegou para esclarecer o que tinha acontecido. O senhor se escondeu, né? Eu queria só tirar a dúvida, Vitória, se esse comportamento agressivo dele... Se a dona Francisca sabe se isso já aconteceu outras vezes antes, se ele já se irritava, se já ameaçava, se já atentava contra esses adolescentes antes dessa tragédia acontecer. Sim. Dona Francisca, o Felipe Malta quer saber, né, como que era o comportamento desse homem? Ele via essas crianças aqui fora, já tinha feito algum tipo de ameaça, até mesmo a moradores, a crianças, já que é uma rua muito movimentada. A senhora já percebeu, já presenciou ou até mesmo soube de algum caso? Sim, inclusive aqui tem vários casos dele, né? Você chegar da próxima casa depois da minha até o último comércio, aos arredores de lá, todo mundo tem alguma coisa para falar dele. O que seria? Qual é o comportamento desse homem? Ele é um senhor que ele se faz de vítima. Porque ele, ao mesmo tempo que se faz de vítima, quando chega a polícia militar, o corpo de bombeiro, quando às vezes a gente chama, ele se faz de vítima, como um coitadinho. Mas ele xinga todo mundo, inclusive ele me xinga, ele xinga todo mundo. Porque ele acha que isso aqui tudo é dele, entendeu? Inclusive, eu queria pedir para as autoridades que puder vir aqui, que eu já fiz várias denúncias, já chamei a saúde pública, não vem, já liguei na Terra Cap para vir, não vem. Então, assim, a gente fica a dispor de uma pessoa dessa, que ontem eu vi que ele é disposto a matar qualquer pessoa, não importa a idade dele, entendeu? Isso é assustador, ainda mais para quem é vizinho e está aqui muito próximo a ele, né? Justamente. Acho que tem um mês atrás, foi até mesmo eu que chamei o corpo de bombeiro, porque ele tem também, que não é legal, uma... Como é que fala? Uma criação de abelha que é ilegal. Essas abelhas, quando elas estão nervosas, ela ataca todo mundo. Ele só faz coisa por mal da população, entendeu? Dona Francisca, muito obrigada pela participação da senhora. É isso, né, Felipe? Então, já é um idoso, como a dona Francisca falou, né, com vários problemas aqui com os moradores. E aí, na noite desta quinta-feira, teve essa fatalidade, essa tragédia, na verdade, né? Por pouco, essa menina não sofreu algo mais grave, mas imagina, um tiro de chumbinho no olho, né? Então, essa menina está no hospital de base. Eu vou só falar aqui a resposta da Secretaria de Segurança Pública, na verdade, da Polícia Civil, né? Informou que esse idoso, ele foi conduzido para a 15ª Delegacia de Polícia, prestou o depoimento e foi autuado por lesão corporal. O idoso foi liberado e agora está à disposição da Justiça. A arma de chumbinho também foi apreendida. Felipe, então, uma tragédia, né, revoltante, como a Francisca disse aqui. É um local muito movimentado, que passa diariamente, né, tanto horário de saída, assim, na hora do almoço e também no fim da tarde. Muitas crianças, o SED 11 aqui de Ceilândia, fica bem em cima aqui na próxima rua. Então é um local muito movimentado, tem parada de ônibus aqui perto. E aí essa pessoa não consegue conviver, né, viver em comunidade. Eu volto com você. Muito obrigado, Vicky, pelas informações. Lamentável que alguém... porque quando a gente vive tanto, né, tem a bênção de viver tanto, chegar quase aos 80 anos de idade, a gente espera de uma pessoa dessa, no mínimo, serenidade, aquela paz de consciência, aquela sabedoria que só o tempo traz. Ele poderia argumentar que continua sendo vítima nas situações todas que a dona Francisca relatou, mas depois de ter aberto fogo contra um grupo de adolescentes, o senhor não é mais vítima, o senhor é o algoz. Eu quero saber se essa menina perdeu o olho, se essa menina não vai enxergar, ou se Deus vai operar um milagre e essa garota vai tocar a vida
como fazia antes, né? Ainda sobre esse tema, a gente vai acionar agora a repórter Kátia Gomes, que está no hospital de base para onde essa adolescente de 14 anos de idade foi levada. Kátia Gomes está lá ao vivo com o capitão Rafael Bruck para contar mais alguns detalhes para a gente. Kátia, antes de mais nada, você tem informações do estado de saúde dela? Eu queria tanto que você dissesse para a gente que ela vai enxergar, que ela não perdeu a visão. É com você, Kátia. Malta, eu tenho sim. Olha, a princípio o hospital não confirma que esse disparo tenha atingido o olho dela. Disse apenas que atingiu o rosto e que a menina está bem, consciente. Ontem mesmo ela conseguiu se alimentar sozinha e está aguardando apenas uma cirurgia para tirar os estilhaços, né, que ficaram ali no rosto. Mas o hospital não confirma se chegou perto do olho ou se ela vai perder a visão. Disse apenas que foi no rosto. E para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o capitão Rafael Bruck, que está acompanhando de perto esse caso, né? A gente sabe que esse senhor de 77 anos foi levado para a delegacia e depois liberado, mas a Polícia Militar está acompanhando todo esse caso. A informação que vocês também receberam sobre o estado de saúde dela é até positivo. Exato, boa tarde a todos. O estado de saúde dela é positivo, tinha atingido o rosto dela, não o olho. Mas é preciso confirmar com o hospital, né, com a equipe médica que está fazendo o atendimento. E aí, a notícia que a gente tem também é que seria retirado os estilhaços para depois ela ser encaminhada ao IML para que possa ser juntado a peça junto aí ao inquérito, ao termo circunstanciado das investigações com a Polícia Judiciária. Então, a princípio, a informação do hospital é que ela não tem risco de perder o olho, né? Claro, a gente está acompanhando ainda todos os desdobramentos, mas a princípio seria isso. Isso, e a princípio seria isso, dos males o menor. Na verdade, não foi exatamente uma arma de fogo, como foi noticiado para as ocorrências, a ocorrência para a Polícia Militar dentro do acionamento, foi uma arma de chumbinho, né? Então o potencial ofensivo é bem menor, é uma arma de pressão, é o calibre de menos de 6 milímetros, então é de uso, é permitido no Brasil. Esse senhor estava utilizando, acabou efetuando disparo nessa jovem de 14 anos e veio a ferir o rosto dela. Capitão, a Vitória ela já adiantou diversas informações sobre o caso, narrou como é que foi, né, o que aconteceu ontem, conversou agora com vizinhos, mas eu queria que o senhor detalhasse também o que chegou para a Polícia Militar sobre esse caso. Inicialmente para a Polícia Militar chegou que tinha sido um disparo de arma de fogo de alguém, de um vizinho, contra uma jovem de 14 anos, mas aí os policiais militares, quando chegaram no local, verificaram que não era exatamente uma arma de fogo, era uma arma de pressão, uma arma de chumbinho. E aí ela tinha um ferimento no rosto, já estava sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros. Os policiais, então, identificaram quem era o atirador, um senhor de 77 anos, e aí conduziram ele para a delegacia e lá foram adotadas providências, além do armamento ter sido apreendido. E o que a PM encontrou dentro da residência e qual foi o argumento desse senhor de 77 anos para fazer esse disparo? Dentro da residência existiam muitos materiais ali, a gente não sabe se é exatamente para reciclagem ou se o senhor ele gosta de acumular certos materiais e aí acabou que até o acesso foi difícil, foi dificultado e o senhor informou que ele tinha sido já outras vezes furtado e ameaçado e quando viu alguém vigiando, alguém botando a cabeça para tentar vigiar dentro da residência, ele efetuou o disparo, alegando ele na legítima defesa. Nesse caso, mesmo não tendo sido uma arma de fogo, ele deve responder por algum crime? Ali, inicialmente, fica a cargo da Polícia Judiciária, mas segundo o boletim de ocorrência, lesão corporal leve, seria o caso dele. E essa arma, né, ela chegou a ser apreendida, é depois devolvida para ele? Como é que funciona nesse tipo de situação de arma de chumbinho? Arma de chumbinho, no caso dele, o dele era o calibre 5,5 milímetros até 6 milímetros, ele é permitido o porte, claro que tem alguns critérios, maior de 18 anos, tem toda uma identificação, mas não tem uma fiscalização, a legislação não argumenta, não fala nada sobre uma fiscalização maior, assim como arma de fogo e arma de calibre acima de 6 milímetros. No caso vai ser periciado, vai estar a cargo da perícia e aí posteriormente é possível de ser restituído. Capitão, a vizinha ela disse que ele já tinha causado outras confusões ali, briga com algumas pessoas. Não sei se tem alguma ocorrência na PM em relação a esse senhor. Vocês tiveram acesso a alguma ocorrência? Não, não temos nenhuma ocorrência, nenhum chamado. Inclusive, seria o primeiro, né, no caso.
Se tivesse alguma outra coisa, com certeza seria bom para colaborar, inclusive com as investigações de outros crimes que ele pudesse vir a cometer ou desse caso específico que aconteceu ontem. Acho que fica o alerta, né, em relação a esse tipo de armamento, que mesmo não sendo uma arma de fogo, é uma arma que pode sim causar machucados, inclusive se atirar em algum animal, inclusive um pombo, por exemplo, acaba matando. Sim, aí ele vai incorrer em outros crimes, né, é crime até ambiental contra os animais, vindo a matar o pombo e qualquer coisa assim. E é tudo que a Polícia Militar ela sempre recomenda, né? Que o mais importante é a forma de utilizar. Uma faca de cozinha ela também pode ser uma arma que pode vir a machucar, que pode vir a ferir alguém, inclusive é muito utilizada aí por criminosos em relação a assalto. Então, o chumbo fica a recomendação aí, machuca, ela pode causar, se pegasse no olho, podia vir a cegar a garota. E isso aí é algo irreversível. Tá certo, então, capitão, muito obrigado pelas informações. E, Malta, a gente segue aqui no Hospital de Base, acompanhando as informações, as atualizações, né, esperando para confirmar se a menina já passou ou não por essa cirurgia e o que afetou ali o rosto ou se, de fato, chegou a atingir o olho da adolescente de 14 anos. Olha, eu tô aqui vibrando boas energias, imagino que você também, Capitão Brook também, porque assim, 14 anos de idade, uma vida inteira pela frente, não é possível que essa menina vai viver esse desgosto, essa tragédia por causa da irresponsabilidade de um senhor de 77 anos que não teve o mínimo de sabedoria na hora de lidar. Será que ele não teve 14? Será que em nenhum momento da vida ele foi jovem e talvez tenha gritado mais alto do que um idoso gostaria de ouvir? A gente precisa aprender a respirar, gente, a pegar uma arma de chumbinho e simplesmente atirar para a rua sem saber onde esse chumbinho vai pegar. O que é isso? É inadmissível. Kátia, eu queria que você agradecesse ao Capitão Brook aí pela presença, deseja para ele um bom fim de semana, agradeça pela presença sempre dele aqui no SBT. Obrigado, tá? Até daqui a pouquinho. Ainda falando sobre disparo, esse só não foi mais grave, uma tragédia, um negócio assim que o mundo ia falar. Já tá falando, mas esse é muito pior por um milagre. Na noite de ontem, a vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, saiu ilesa de uma tentativa de assassinato cometida por um brasileiro que apontou uma arma para a cabeça dela, puxou o gatilho e só não provocou essa tragédia. Repare a imagem. É nesse momento que ele chega, o revólver ali que me parece calibre 38, ao quê? É 1 centímetro ou encosta no rosto, vamos ver por esse ângulo. Quase encosta no rosto da vice-presidente e puxa o gatilho. A sorte é que essa arma falhou. E direto de Buenos Aires, a repórter Marina Guimarães fala com a gente ao vivo. Boa tarde, Marina. Obrigado pela presença. Que informações você tem, sobretudo, sobre o clima aí em Buenos Aires e na Argentina, depois desse atentado contra a segunda pessoa mais importante do Poder Executivo do país? É com você. Boa tarde, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Pena que é por uma quase tragédia, né? Mas não deixa de ser uma tragédia porque é um atentado à democracia e foi assim que o presidente Alberto Fernandes definiu o ato de ontem cometido contra a vice-presidente dele, a ex-presidente Cristina Kirchner. Nós estamos aqui, neste momento, em frente ao edifício onde mora a vice-presidente, onde houve a tentativa de assassinato dela. Nessas imagens que a gente vê, você, agora mesmo, quando me apresentou, disse que estava pertinho da cabeça dela. Olha, precisamente, segundo a Polícia Federal, a arma esteve a 5 centímetros da cabeça da vice-presidente. Isso é incrível. A falha da segurança, a vice-presidente Cristina Kirchner, como ex-presidente, tem o maior corpo de segurança pessoal já visto na história de ex-presidentes e atuais vice-presidentes da Argentina. Mais de 100 homens fazem a segurança dela. E teve essa falha tremenda de alguém com uma arma chegar tão perto dela, apontando com 5 centímetros de distância. Essas imagens levam a gente a pensar que ela escutou o barulho, ouviu a arma e tentou desviar, mas não foi assim. Ela simplesmente tinha recebido um livro, a sua biografia, de um dos seus seguidores para dar autógrafo. E o livro caiu, ela baixou para pegar o livro. Ela nem percebeu que estava sendo vítima de um atentado. Neste momento,
Desde as 7 da manhã, a vice-presidente está prestando depoimento à juíza responsável pela causa que investiga o ocorrido de ontem. E já há mobilização, não só na porta da casa dela, do apartamento dela, mas também na Praça de Maio. Existem colunas de grupos políticos e de manifestantes se dirigindo até a Praça de Maio para fazer uma grande manifestação em repúdio ao atentado sofrido pelo presidente. Marina, só explica por gentileza o que era essa movimentação, que agrupamento de pessoas era esse? O que estava acontecendo ali na rua para o presidente estar assim tão perto da população? Claro, eu te comento. Desde o dia 22 de agosto, quando o promotor público de uma das causas que investigam as várias causas que existem na justiça por casos de corrupção da ex-presidente, decretou 12 anos de prisão para ela, para as causas que investigam essa corrupção. A partir deste momento, os apoiadores, os seguidores mais fiéis a Cristina começaram a se mobilizar em frente ao edifício onde ela mora para manifestar seu apoio, para manifestar a injustiça que seria se ela fosse condenada a estes 12 anos de prisão. Desde o dia 22, tem essa manifestação constante na porta da casa dela por pequenos grupos de seguidores. E ontem não foi diferente. Havia essa manifestação com bombos, com música, com bandeiras e o brasileiro que tentou assassinar a vice-presidente, se misturou, caminhou tranquilamente entre os seguidores dela com a arma na mão. E somente quando ele levantou o braço para atirar é que perceberam que ele estava armado e que ia atacar a vice-presidente. Última pergunta, Marina, para a gente poder deixar você à vontade. Eu, inclusive, reforço que você esteve agora no Mapa Mundi, que é o programa sempre transmitido pelo sbtnews.com.br, nos ajuda nessa cobertura aí direto de Buenos Aires. Que informações você tem sobre esse brasileiro? Ele nasceu no Brasil, mas eu não tenho certeza se ele foi criado aqui no Brasil ou se o lar dele mesmo é a Argentina. Você pode explicar, por gentileza? Claro. Olha, a informação que nós temos da Polícia Federal é que ele nasceu em São Paulo, o pai é chileno, a mãe é argentina, mas que ele veio morar na Argentina entre os 6 e os 9 anos de idade. Portanto, ele não recebeu a educação brasileira, ele não foi alfabetizado no Brasil e a informação também é de que ele não fala português. Portanto, ele não conviveu no Brasil muito tempo, né? Foram pequenos momentos que ele teve, foram poucos anos que ele teve no Brasil. Ele vivia num bairro daqui chamado La Paternal, que é um bairro de classe média baixa, e tinha antecedentes penais por portar armas não convencionais, e faca, por exemplo, e outras. E também ele tem um histórico de pertencer a grupos que estimulam o ódio, grupos de ódio pelas redes sociais. E também pelas redes tem um discurso em suas postagens de ultradireita. Ele tem tatuagens em homenagem de símbolos nazistas e agora há pouco a polícia fez uma busca na casa dele e encontrou 100 balas. É um monte de balas, né, que encontraram na casa dele. E, bueno, é isso. Tem essa grande manifestação agora. A gente não tem informações de como foi, se ele já prestou depoimento e como foi. Por enquanto, o único depoimento que está sendo prestado é o da vice-presidente Cristina Kirchner, diretamente à juíza e os promotores da causa aqui onde ela mora. Marina, muito obrigado pelas informações, excelente cobertura você tem feito, obrigado mesmo pelo apoio. Aqui você falou com a população da capital federal de Brasília e do entorno do Distrito Federal e a gente ficou muito assustado também no Brasil, em primeiro lugar pela notícia de que se tratava de um brasileiro. Agora você esclarece que, bom, ele é brasileiro quase que por acaso, né? Só nasceu aqui, mas tem toda a sua história aí na Argentina. Então, muito obrigado pela participação e até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Eu estava mencionando isso, gente, e gostaria, diretor, que o senhor mantivesse, que o senhor, Oliveira,
mantivesse aí as imagens na tela para dizer o seguinte: quando a gente menciona que ele é brasileiro, mas que teve a sua vida inteira vivida ali na Argentina, é só um sinal de que a radicalização, o extremismo, a violência injustificável não é... Olha, gente, essa imagem, toda vez que a gente vê, a gente se assusta. Porque você imagina o que teria acontecido se esse projétil sai dessa arma de fogo. Eu peço desculpas por te fazer imaginar isso, mas a cena seria assustadora. Um tiro direto no rosto. Uma tragédia, uma cena horrorosa de se ver. Foi por um milagre que a vice-presidente argentina está viva. Eu dizia agora há pouco que pelo fato dele ter só nascido no Brasil, mas ter sido criado, educado, vivido na Argentina, mostra que a radicalização, que o discurso de ódio, que o extremismo, que a violência não são problemas que só nós brasileiros estamos enfrentando. Em várias partes do mundo, parece que esse momento da humanidade é o momento da completa intolerância, da aversão ao diálogo e do extremismo para poder fazer justiça com as próprias mãos. Porque não entrando no mérito de Cristina cometeu corrupção ou não, eu não posso dizer, quem vai dizer é a justiça do país dela, mas levantemos a hipótese de que sim, talvez ela tenha cometido corrupção. O mais radical dos opositores poderia dizer que a corrupção da Cristina provocou a morte de pessoas porque um dinheiro público deixou de ser utilizado na saúde, na educação, na segurança. Ainda assim, se justifica você pegar uma arma de fogo, se igualar ao algoz a quem você se opõe e provocar uma tragédia como essa? Não justifica. Quando a gente abre mão do diálogo, quando a gente abre mão de acompanhar as decisões judiciais, de prezar pela democracia, de entender que é melhor um condenado, culpado, solto do que um inocente preso, é melhor. Quando a gente abre mão desses valores, a gente se iguala a quem a gente tanto critica e tanto se opõe. Essas imagens são impressionantes. Eu acho que é um calibre 38 mesmo, né? Pelo que a gente vê aqui, tanto no noticiário de polícia. Abre a imagem, por gentileza, Oliveira. E ali, como disse a Marina agora há pouco, a repórter, vocês acompanharam, segundo a Marina, a vice-presidente Cristina Kirchner não percebeu que chegou uma arma de fogo bem pertinho do rosto dela e quando abaixou, na verdade, estava pegando um livro que teria sido entregue a ela e que ela queria autografar, talvez. Mas vocês sabem que eu acho que ela não entendeu, na verdade, não é que ela não percebeu. Porque vocês vão ver que logo depois dessa cena, ó, ela levanta a mão. Ela levanta a mão. Então, a arma de fogo pode ter provocado um estampido que assustou a vice-presidente. E aí, logo depois, esse homem saca de volta a arma. São os populares em volta, olha ali, que falam, o que está acontecendo? Não, aconteceu isso mesmo que a gente está imaginando? Quase que esse homem atira e aí as coisas vão esclarecendo a partir daí. Mas naquele momento, parece que Cristina Kirchner não entendeu o que tinha se passado. O que a gente sabe agora é que ela sobreviveu por um milagre de ter sido morta de forma brutal por esse, repito, brasileiro? Sim, por acaso nasceu no Brasil, mas que tem uma história com a Argentina e é cidadão argentino muito mais que cidadão brasileiro. Impressionante, né? Bom, vamos sair do noticiário internacional e vamos voltar aqui para o Distrito Federal. Você vai ver que susto. Lá em Lusiânia, uma criança de 3 anos de idade ficou com a cabeça presa numa cadeira da escola. Os bombeiros foram chamados, tadinha, para salvar esse menino, né, tadinho. E quando chegaram, ele estava assim, preso na cadeira. Ele se prendeu durante o intervalo da aula enquanto brincava. Os bombeiros usaram as ferramentas e as técnicas específicas e salvaram esse garotinho. Graças a Deus, ele não se feriu, né? Brincadeira de criança, foi realmente só um susto. Quem circula por uma das ruas ao lado do Parque Ecológico de Taguatinga Sul tem tentado, né, precisado desviar de um trecho de asfalto encharcado. Já faz tempo, diz o pessoal, que não para de escorrer água por lá, é água que brota do chão. Um perigo constante para pedestres e motoristas. Parece que até a calçada fica escorregadia, o povo está até tomando tombo. Como é que é isso? Vamos ver. A água que escorre pela rua deixa a pista molhada e a calçada escorregadia. Quem passa por esta via em Taguatinga Sul precisa redobrar os cuidados. A região ali criou um lodo tanto no asfalto quanto na calçada. Isso acaba provocando escorregões para quem está passando ali a pé, para os pedestres. Então,
pode provocar um acidente e até mesmo uma fatalidade. De acordo com os moradores, a água sai desse terreno, em frente ao Parque Saburo Onoyama. O vazamento já ocorre há pelo menos 3 meses. O acúmulo de água já está prejudicando o asfalto. Olha só esse buraco. Segundo os moradores, esse trecho acabou cedendo depois que o vazamento se intensificou. Pelo meu conhecimento, há pelo menos 3 meses, porque eu uso essa rota aqui e à noite isso ainda fica pior. O motorista que segue sentido QSD se arrisca passando pelo buraco ou espera para pegar a contramão. Isso quando não acaba caindo nele. Eu passo nesse caminho há 6 anos para trabalhar e há 6 anos essa água, sempre escorre essa água. O Cláudio anda por aqui todos os dias. Esse é o caminho que o pizzaiolo faz para chegar ao trabalho. Ele conta que além de ficar atento para não cair, precisa ficar de olho nos carros que passam jogando água. Sempre tem um carro que quando eu passo aqui me molha aqui, tanto de dia como de noite. Aí eu passo aqui, isso aqui tá um lodo aqui, rapaz, isso aqui tá esse buraco bem aí, ó. Isso aí é até arriscado um carro bater ali. De acordo com a CAESB, equipes foram ao local e nenhum vazamento de água ou esgoto foi identificado. A companhia informou que havia uma mina d'água que foi aterrada há muitos anos. E quando o nível do lençol freático sobe, pode ocorrer o extravasamento de água. A administração de Taguatinga informou que hoje vai ser enviada uma equipe de serviços ao local para os devidos reparos. Manda logo, gente, o pessoal tá tomando tombo lá, não é brincadeira não. Quem passa pelas obras do viaduto do Recanto das Emas pôde perceber que o trânsito por ali mudou. É que agora os motoristas já podem passar por esse viaduto que conta com 3 faixas de rolamento de cada lado. Mas o DR alerta que liberou apenas parcialmente a obra. A parte de cima continua interditada com previsão de entrega até o fim do ano. A Secretaria de Desenvolvimento adota novas medidas na tentativa de diminuir as longas filas nos CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social no Distrito Federal. Mês passado, vocês viram aqui no jornal, inclusive, uma mulher passou mal lá na fila. A Janaína, de 44 anos, estava dormindo, fazia vários dias tentando conseguir esse benefício, infartou, coitada, na fila e morreu. Foi levada para o hospital, não resistiu. Dá para mudar essa situação? Vamos ver o que a Secretaria está fazendo. Foram idas e vindas ao Centro de Referência de Assistência Social de Sobradinho 2 e ligações no 156, até que Leonardo conseguiu ser atendido aqui no CRAS. Você dormiu do dia 29 para o dia 30? Do dia 29 para o dia 30. Eu fiquei a partir da meia-noite até as 8 da manhã, para poder conseguir. Com a Gardênia, praticamente a mesma situação. Uma espera para atualizar o cadastro único que começou em 2018. Pelo menos agora, não precisou dormir na fila. Estava muito difícil conseguir atualizar. Só que de um dia para cá, de umas 2 semanas para cá, deu uma melhorada. Acho que foi depois que a senhora faleceu no Paranoá. A secretária de Desenvolvimento Social confirma a morte de Janaína Nunes, de 44 anos, que dormia na fila do CRAS do Paranoá. Na madrugada do dia 17 de agosto, foi o estopim para mudanças na assistência social do DF. Foi esse fato que a gente lamenta muito, mas foi o porquê da gente ter mudado e ter colocado o agendamento a cada um que chega na unidade. De 2 semanas para cá, as principais mudanças nos CRAS foram a forma de distribuição de senha para atendimento e as parcerias que a Secretaria de Desenvolvimento firmou com o Corpo de Bombeiros, a Defensoria Pública e uma instituição da sociedade civil. Hoje a gente já tem capacitados quase 100 bombeiros que vão fazer atendimentos nas nossas unidades aos sábados para utilizar a estrutura, até porque os CRAS já é aquele local onde as famílias conhecem e sabem que é ali que eles podem procurar o atendimento. Então, o bombeiro ele vai fazer cadastro único. Com a contratação de novos servidores, foi possível colocar servidores fazendo atendimento socioassistencial nas 7 unidades do Na Hora e também na carreta do Na Hora. Uma solução que vem depois do previsto, já que em junho, a então secretária Maiara Noronha afirmou que a partir de agosto o serviço seria ampliado. Mas agora, a Secretaria dá um novo prazo. Até a semana que vem, a gente finaliza a instalação de 14 novos postos de atendimento para cadastro único. Porque a gente não zera a fila da assistência social, porque a cada 2 anos a família precisa atualizar o cadastro. Lembra do Leonardo lá do início da reportagem?
Pensar que esperou tanto para ter um atendimento de 15 minutos. Agora, com cadastro no CRAS, falta análise dos dados para saber se tem direito ao Auxílio Brasil, Prato Cheio e Cesta Verde. O ruim é só a demora, né, que eles pedem, que é de 45 dias para poder você receber os benefícios. Se você está precisando, como você vai aguentar 45 dias? A fome não espera 45 dias, né? Ó, faltam exatos 30 dias para as eleições e a gente lembra você de casa que você já pode baixar o título de eleitor digital pelo aplicativo da Justiça Eleitoral, o e-Título. Fernando Veloso, assessor de imprensa do TRE-DF, bem-vindo de volta. Quais são as vantagens da pessoa ter o título de eleitor digital? Muito boa tarde, é um prazer estar aqui novamente no SBT. A gente tem estimulado bastante os eleitores a, desde já, baixarem o e-Título, não deixar para a última hora, para evitar que ali nas vésperas da eleição venha algum congestionamento e uma fila digital. E, como foi bem feita a pergunta, ter o e-Título na mão é um facilitador para que você possa verificar a sua situação eleitoral, para que possa verificar o local de votação exato e, inclusive, ele, para quem tem a biometria feita, ele serve como o documento de identificação na hora do voto. Mais do que na hora do voto, tá? Eu só embarco agora de avião usando o e-Título, porque as companhias já aceitam. Então você pode baixar pela internet, aí quando você mostra, não precisa ficar buscando a carteira dentro da mala, dentro da bolsa, para poder tirar a CNH. Fernando, eu queria só deixar claro aqui para a população que para você usar o título de eleitor na hora do voto, é importante que ele tenha a foto, né? Que já esteja completo com a foto identificando o eleitor, é isso? É isso, por isso que eu falei que tem que ter feito o recadastramento biométrico à época, né? É claro que aqueles eleitores que se alistaram nos últimos anos em função da pandemia não tiveram a biometria feita. Nesse caso, não tem a identificação por foto, como você bem disse, então ele precisa do documento complementar, que é uma identidade. Muito obrigado, Fernando, pela participação aqui no jornal. Faltam 30 dias, reta final aí na Justiça Eleitoral e para nós também que estamos acompanhando a cobertura todinha das eleições. Obrigado, bom fim de semana. Bom fim de semana, muito obrigado também. Valeu. Vamos falar de cultura? De agenda para o fim de semana? Danilo Gentili, Oscar Filho e Diogo Portugal se reúnem para apresentar pela primeira vez aqui em Brasília o show Stand-Up Raiz. São 2 sessões hoje à noite, tá? Diogo Portugal já está em Brasília, aliás, já está aqui com a gente ao vivo. Seja bem-vindo, Diogo. Pode entrar. Pode entrar? Uau, que prazer. Se tiver que fazer alguma pergunta para os assessores, a gente faz. Aqui ao vivo a gente tem problema. Achei muito legal você chamar a gente de cultura. Ué, mas de certa forma, não posso falar que o humor é cultura? Claro que sim. É demais. E eu vou te falar uma coisa, a galera tá precisando dar mais risada. E a gente fala de coisas que as pessoas se identificam. O stand-up, porque a gente chama de stand-up raiz, porque realmente você passa por aquelas coisas. E a nossa ideia é lembrar o público assim, caramba, eu já passei por isso, mas nunca pensei nisso. Entendeu? No caso, você, o Oscar Filho e o Gentili, vocês têm textos independentes, aí cada momento um sobe ao palco ou vocês fazem o show juntos? Como é que funciona? No final, a gente faz essa resenhazinha junto, que é os 3 juntos, mas é individual. Eu tenho um papel meio de mestre cerimônia. Uhum. Eu entro, pego amizade com a plateia, converso com a galera, você é da onde e tal, sabe? Entendi. O que você faz, essas coisas, para dar uma aquecida. Aí daí eu chamo o Danilo, depois eu volto no meio e chamo o Oscar, que é mais ator, que é mais corporal, um cara mais, como é que fala assim, mais Jim Carrey, né? É cênico, é. E o stand-up é isso, né, bicho? O stand-up é, por exemplo, coisas que você vê no dia a dia, né? Por exemplo, hoje eu vim pra cá, vim de avião, né? A jornada do avião é interessante, porque se você analisar o que é o avião, é um meio de transporte que tá no ar, mas as oficinas não, né? Dá um pouquinho de medo, eu né? sou medroso totalmente. Quando dá aquela, né? Cara, eu nem sei, eu acho que foi por um milagre que eu tenho perdido medo de avião, pelo tanto que a gente tem que viajar a trabalho, mas... Sabe quando não faz sentido? E não faz sentido. Eu vivo disso, eu tenho que estar toda hora no avião. E já começa no aeroporto. Você reparou que tudo no aeroporto é mais caro, né? Isso é lógico. Tudo é caro. Acho que eu fico pensando assim, sabe que os caras pensam assim, ó, se o avião cair é a última compra da tua vida. Mas vai economizar com você. E dá medo quando você tá no avião, na hora que a moça começa com aquela explicação, né, que ela faz assim, eu sempre tenho a impressão que ela tá falando, aceita Jesus. Ó, é porque é difícil a pessoa permanecer ateia na hora de uma turbulência grau 9. Até o ateu reza. Reza, todo mundo reza. E aquelas mascarinhas, você fala, mascarinhas de oxigênio desprendendo. Pra mim, aquela mascarinha é pra abafar os gritos, né? Uma última vez que eu passei muito medo de avião, dependendo de quem você vê
dentro do avião. A pessoa que tem medo e paranoica igual a mim, ela começa a achar que é o dia dela morrer. Teve uma vez que eu fui pegar um avião, aí eu queria trocar o horário vindo do SBT de São Paulo pra cá, não consegui trocar. Aí começou lá, aí vi uma freira dentro do avião, um grupo de médicos e um monte de senhorinha. Eu falei assim, gente, esse negócio aqui tá muito esquisito dentro desse avião. A hora que começou a sacudir, eu falei, meu Deus, eu não consegui trocar o horário do voo, eu sabia, é meu momento, eu vou cair. Olha, pra quem tem paranoia, o avião é uma loucura. Essa é a famosa véia telefunken, né? Véia sem controle. Mas no avião tem isso. Às vezes você senta naquela poltrona de emergência, não tem que a moça fala assim, o senhor está apto a sentar? O senhor está apto? Quem está apto? O que eu vou ter que fazer, né? E eu sempre falo que sim, mas eu só quero me livrar dela. Na hora que ela vira as costas, fica pensando, vai que dá uma M aqui, né? Eu imagino a cena dele correndo atrás dela, moça, o que eu falei era mentira. Hein, vocês contam dessas situações do cotidiano e tu sabe dizer um pouquinho do repertório de Gentili e Oscar Filho? Eles tratam mais do quê? A gente está num momento que, obviamente, que a gente passa um pouco pela política, né? Sem, obviamente, tomar nenhum partido, mas a gente fala um pouco sobre isso. O Danilo fala muito sobre processos que ele está tomando. Ele tomou processo de militante, ele tomou processo de política, então ele tem 72 processos. Ele é o cara mais processado da história do humor. Aí ele brinca com isso, que ele não se orgulha disso, mas ele fala disso pra caramba, né? Obviamente. E hoje eu tô na Praça Nossa, lá com o Carlos Alberto, né? É muito interessante, porque inclusive na quinta-feira sou eu que sou o último quadro que passo a audiência pra ele. E a gente se diverte muito, porque o SBT é uma emissora que dá muita liberdade pra gente falar, né? E é muito bacana isso. O Oscar é mais, como é que fala? Humor mais físico, fala de assuntos como viagens e tal. Todos os assuntos a galera em algum momento se identifica. Eu, como já tô mais tiozão, eu falo muito de tecnologia, né? Pô, a tecnologia evolui, mas eu não, né? Então sou eu que faço isso aqui, ó. Quem tá assistindo vai se identificar. Sou eu que faço assim, ó. Manda uma mensagem de áudio pra pessoa. E a primeira coisa que eu faço, eu ouço a mensagem. Esse sou eu ouvindo. Antes de mandar você... não. Você já manda e já ouve a sua própria mensagem. O áudio. E aí, veja bem, fui eu que mandei o áudio. E esse sou eu ouvindo o meu áudio. Né? 5 minutos de... Cara, não faz sentido. Uma perda de tempo, né? Você sabe o WhatsApp, ele é medo do demônio, você não acha? Um pouco, Antigamente, por exemplo, não tinha horário pra você ligar pra pessoa, né? Agora não, cara. Agora é tarde, tá tarde, chega uma mensaginha. A tua mulher não acorda com uma britadeira, né? Mas chega uma mensaginha. Ela desperta igual um suricato, assim, né? Essa é que tua mulher, né? Quase pega o celular e libera. Eu sempre falo que vem aquele clarão, o quarto tá escuro, dá aquele clarão no quarto, parece mais do além, né? Tem a ver com o além, porque a morte tá aqui, né? Não vai ver a mensagem? Diogo, deixa uma sessão extra, tá? Eu ia perguntar isso. Gente, a primeira tá esgotada? A primeira já esgotou. Porque o show é muito legal. O show tá brabo, vocês vão curtir. E abriu a sessão extra. Se agiliza, você encontra em ingresso digital. Tá ali, ó, na tarde, ó. Stand-up raiz, www.ingressodigital.com. Essa sessão extra é que hora, Diogo? É 10h15. A primeira é 20h30. Acabou o ingresso. Acabou. E a segunda, 22h15. Tá bom. São 2 sessões. Muito obrigado pela visita. Eu que te Boa agradeço. Sorte com o show. Muito legal. Ingressodigital.com, pessoal. Hoje, stand-up raiz com Oscar Filho, Diogo Portugal e Danilo Gentili. É isso aí. Parceiro, valeu. Obrigado Riso pela garantido visita, tá? ou um mau humor de volta. Devolve dinheiro se o povo não gostar do show? Olha, a gente me devolve em vinho, que agora temos um vinho, que é o Putz. Valeu. Pessoal, vamos retomar aqui agora o nosso noticiário. A maior parte dos casos de Covid-19 está na faixa etária dos 20 aos 39 anos, mas já há relatos de crianças também infectadas. Ainda não tem no Brasil vacina ou medicamentos... desculpa, lá em cima eu falei Covid-19, eu preciso fazer uma correção aqui. Estamos falando da varíola dos macacos, tá bom? Ainda não há aqui no Brasil a vacina ou medicamento específico para isso, por isso é tão importante se prevenir. Hoje, Gleidson já está recuperado, mas ele foi um dos primeiros pacientes confirmados aqui no DF. Descobriu que estava com a varíola dos macacos ao perceber os sintomas mais comuns. Eu fiquei com os linfonodos aqui do queixo inchado, e aí eu já estava mais atento, né? Enfim, por conta das notícias e tal, e eu estava com 2 feridinhas aqui no queixo que pareciam espinhas.
E aí, esse outro sintoma me fez ficar alerta. Mais de meados de julho para cá, quando o Gleidson foi diagnosticado, o número de casos aumentou significativamente. Dependendo do tipo de ferida, né, do tipo de lesão que a pessoa apresentar, é colhido o material dessa lesão e ele é encaminhado para o laboratório central para fazer o sequenciamento, né, que é através do RT-PCR, para que seja identificado a presença ou não do vírus. Apesar de, na maioria dos casos, a doença não levar os infectados à morte, podem ficar sequelas e algumas graves. Principalmente os pacientes que são imunossuprimidos, podem sim evoluir para formas graves da doença, podem apresentar infecções locais associadas a sequelas no local da lesão, como por exemplo lesão cicatricial, e de forma rara ainda, mas já há relatos de pacientes que evoluíram para inflamação do sistema nervoso, causando o que nós chamamos de encefalite. Por isso a orientação é buscar ajuda médica assim que perceber os primeiros sintomas. Então fique atento. Se aparecer bolhas na pele, ínguas, dor no corpo, dor de cabeça, febre, calafrios e fraqueza, já é hora de procurar um hospital. Ao contrário da Covid-19, que a transmissão acontece principalmente por meio de gotículas e que o uso da máscara é uma das formas de se conter o contágio, a monkeypox, como os médicos preferem chamar a varíola dos macacos, pode ser transmitida pelo contato com lesões de pessoas infectadas ou pelo toque em objetos que podem ter sido contaminados. E já é comprovado que também transmite pelo beijo e pela relação sexual. Ou seja, ficar atento no parceiro. Ficar atento no parceiro, principalmente nessa situação atual em que a gente está vivendo um aumento bem grande de casos. Apesar da maioria dos infectados ser do sexo masculino, não se pode estigmatizar a doença apenas para homens que se relacionam com outros homens. Mulheres e até crianças também se contaminam. É o grande X da questão que as pessoas, pessoas héteros se sentem imunes à doença e acham que... E tem esse grande perigo de se tornar alguma coisa super estigmatizada dentro dessa população. 12h32, faz poucos dias que a gente mencionou fatos horríveis lá em Águas Lindas de Goiás, crimes horrorosos relacionados à briga entre integrantes do PCC versus integrantes do Comando Vermelho. Agora a gente trata de mais uma ação que chama um alerta para que as autoridades ajam a tempo, como a Polícia Civil tem feito. A PCDF prendeu integrantes da facção criminosa PCC, veja você, aqui no Distrito Federal, tá? Que lavavam dinheiro do tráfico de cocaína comprando cavalos de raça, carros importados e casas luxuosas aqui no DF. A gente vai falar ao vivo agora com a repórter Kátia Gomes, que tem os detalhes da operação. Kátia, boa tarde. Parece que esses presos também tinham um arsenal, arma pesada junto com eles, né? Tinham sim, viu, Malta? Tudo foi apreendido. A polícia encontrou fuzil, pistola, revólveres. Segundo as investigações, eles utilizavam esse armamento pesado justamente para assegurar o domínio da região onde eles traficavam. Além desse armamento, a polícia também apreendeu cocaína e R$460 mil em dinheiro. E como você disse, todo o dinheiro ali que eles recebiam do tráfico, eles utilizavam para lavar, né? E com isso, nessa lavagem de dinheiro, eles tinham cavalos da raça manga larga marchador, cerca de 30 animais. Além disso, também tinham comprado imóveis de luxo, carros importados e até uma distribuidora de bebidas. Eles utilizavam isso para mascarar a atividade criminosa. A polícia disse que toda essa droga, ela vinha de São Paulo para abastecer o Distrito Federal. Bom, os presos vão responder agora por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e posse irregular de arma de fogo. Essa operação da Polícia Civil, né, que foi desarticulada, ela contou com o apoio da delegacia 31ª DP, que fica em Planaltina. Eu volto com você. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. A gente volta agora a falar sobre o caso da tentativa de assassinato cometida por um brasileiro contra a vice-presidente argentina, Cristina Kirchner. Este homem apontou uma arma para a cabeça dela. Olha que imagem impressionante. Puxou o gatilho e só não provocou essa tragédia porque a arma de fogo falhou. Agora há pouco nós trouxemos aqui ao vivo a repórter Marina Guimarães, que está nessa cobertura pelo SBT lá em Buenos Aires. Ela nos explicou o que havia acontecido ali na noite de ontem, uma manifestação popular em apoio a Cristina, depois
depois de algumas decisões da justiça do país de que ela poderia ser culpada por casos de corrupção. Ali era uma manifestação em apoio à vice-presidente, quando este opositor, que é importante que a gente chame de criminoso, chega, passa despercebido por todo mundo que apoia a vice-presidente, saca a arma, puxa o gatilho. As pessoas em volta ouviram o estampido desse revólver calibre 38, mas por um milagre essa mulher não morreu. A gente está voltando no assunto agora porque se você quiser acompanhar a cobertura desse, que o presidente argentino chamou de o maior atentado cometido lá há décadas, pois não, editora? O que é isso? É uma pistola, não é um calibre 38. Olha, num primeiro momento, quando a gente viu ali o formato, eu mesmo imaginei pudesse ser um 38, mas é uma pistola, então a pistola falhou. Se você quiser todos os detalhes, você pode acessar sbtnews.com.br. Queria até pedir para o nosso operador de GC, o Ronald, para colocar o QR Code aqui na tela, porque enquanto você vê as imagens em câmera cheia, pode colocar, Oliveira, você vai ver que lá no portal do sbtnews.com.br a gente tem todos os detalhes e a cobertura completa desse caso. O presidente da Argentina tem chamado este de o atentado mais grave das últimas décadas. Enche a tela, por favor, diretor. E lá no portal sbtnews.com.br você vai ver a cobertura completa desse caso que está chamando a atenção do mundo. Um dos destaques é: homem é flagrado apontando arma e tentando atirar contra vice-presidente da Argentina. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, sofreu um atentado na noite de quinta-feira. Ela chegava em casa, no bairro da Recoleta, em Buenos Aires, e cumprimentaria apoiadores quando teve a vida seriamente colocada em risco. Foi quando um homem se aproximou, você está acompanhando nas imagens, apontou uma arma contra a cabeça de Cristina Kirchner e tentou efetuar os disparos, mas a arma falhou. A ação foi rápida, mas foi filmada por militantes que estavam próximos à vice-presidente. O homem foi preso imediatamente. Fernando André Sabag Montiel é brasileiro, tem 35 anos de idade e já tinha passagem pela polícia por porte de arma. A polícia já abriu uma investigação contra ele pela tentativa de atentado. Para a imprensa argentina, o ministro da Segurança, Aníbal Fernández, disse que, abre aspas, agora a situação tem que ser analisada pela polícia científica, que deve avaliar os vestígios e a capacidade e disposição que essa pessoa tinha para tentar atirar contra Cristina Kirchner. Por enquanto, a polícia ainda não sabe qual a motivação do atentado, mas a nossa repórter há pouco, ao vivo, a Marina Guimarães, lembrou que esse homem tem um passado de inquéritos, investigações por discursos de ódio, inclusive algumas tatuagens no corpo que remetem ao discurso nazista. Ainda não há informações sobre um possível depoimento ou declarações dos brasileiros aos investigadores. Lá no portal sbtnews.com.br você também vê que após a tentativa de assassinato, centenas de militantes de diversas organizações sociais, políticas e estudantis seguiram com a manifestação na porta da casa da vice-presidente Cristina Kirchner. A vigília começou depois que o Ministério Público acusou Cristina Kirchner de participar de um esquema para desviar dinheiro público quando ocupava a presidência do país de 2007 a 2015. O promotor Diego Luciani solicitou uma pena de 12 anos de prisão e inabilitação perpétua para exercer cargo público contra Kirchner. Então, é até importante que o sbtnews.com.br, que é a sua fonte segura de informação, acaba de esclarecer um detalhe que eu trouxe há pouco. Eu dizia que essa era uma manifestação em apoio a Cristina Kirchner por uma decisão judicial sobre os casos de corrupção. Não, aqui retificando, o Ministério Público que fez acusações contra ela, e essa manifestação era em defesa da vice-presidente. Segundo a nossa repórter Marina Guimarães, a arma chegou, de acordo com perícia da polícia argentina, a 5 centímetros de distância da vice-presidente. Lá no sbtnews.com.br, se você apontar a câmera do seu celular agora aqui para o QR Code e acessar o site, você também vai ver a repercussão internacional, o que chefes de Estado de várias outras nações disseram sobre esse atentado. Tem um único intervalo para fazer hoje, depois a gente volta e toca o jornal até o final. Mas antes de ir para o break, a gente vê juntos a previsão do tempo. Pode abrir a janela, deixa eu ver como é que está lá fora. O dia segue com poucas nuvens e no caso dessa imagem que a gente mostra ao vivo, nenhuma nuvem e névoa seca. A temperatura agora 22 graus e a umidade relativa do ar está em 34%. Já bem baixa, tá? Aproveita o break e vá beber água, mas volta rapidinho, porque a gente também volta já. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu a prorrogação do estado de calamidade para manter o valor de R$ 600 do Auxílio Brasil no ano que vem. Segundo o projeto de orçamento da União, a previsão do valor do benefício é de R$ 405 em 2023.
O relator do orçamento no Senado disse que o Ministério da Economia já deveria ter indicado a manutenção do valor do Auxílio Brasil de R$ 600 para o ano que vem, se essa é a intenção do governo. O presidente Bolsonaro vem dizendo sempre que vai continuar com esse valor no ano que vem. Só que ele fala isso, mas não propõe. Quem é governo não precisa prometer, propõe. E evidentemente que o Legislativo está aqui para dialogar. Na quarta-feira, o Ministério da Economia alegou que o Auxílio Brasil de R$ 600 representa 52 bilhões de reais a mais no orçamento de 2023 e ultrapassaria o teto de gastos. Nesta quinta, o ministro Paulo Guedes garantiu que o governo vai negociar a manutenção do valor com o Congresso. É evidente que nós vamos pagar. Por exemplo, tem uma solução temporária. Se a guerra continua, a guerra da Ucrânia, você prorroga o estado de calamidade. E aí você continua com 600. Para a oposição, não há garantia de que o valor seja mantido. Governante que tivesse compromisso com a situação real do povo brasileiro já teria mandado não só os R$ 600 como uma proposta permanente, né? Mas ele teria avançado mais. Já os governistas se dizem prontos para colaborar com a aprovação de uma nova emenda constitucional para aumentar o valor do benefício. Para o ano que vem, é possível resolver isso com uma decisão política do Congresso Nacional para socorrer estas pessoas que estão afetadas pela pandemia e pela guerra da Ucrânia, abrir um extrateto. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,2% no segundo trimestre desse ano. O consumo das famílias, o setor de serviços e a indústria tiveram um desempenho acima das expectativas. Depois da fase aguda da pandemia, os clientes estão voltando para cuidar dos dentes. Com a procura em alta, essa rede de clínicas odontológicas contratou quase 60 funcionários só em agosto. E ainda há vagas abertas. Nossa expectativa é um crescimento bem expressivo. E agora a gente vai ver um deslanchamento desse mercado de saúde, de estética, de cuidados muito forte. Recém-contratada, Joyce faz planos. Espero crescimento profissional, eu espero crescimento pessoal, eu estou aqui para alcançar metas. O setor de serviços foi um dos principais responsáveis pela alta do Produto Interno Bruto brasileiro no segundo trimestre de 2022. Ele foi impactado, segundo os especialistas, pela volta das atividades presenciais e pelo aumento do consumo das famílias no país. Para este economista do IBGE, os auxílios federais do primeiro semestre refletiram no índice. Em alguma medida, ainda nos resquícios do auxílio emergencial, a gente também tem o componente da liberação dos recursos do Fundo de Garantia, né? Tanto essas parcelas do Fundo de Garantia, elas acabaram se direcionando para o consumo. No segundo trimestre, tudo que o Brasil produziu somou 2 trilhões e 400 bilhões de reais, o melhor desempenho para o período dos últimos 9 anos. O levantamento do IBGE também mostra estabilidade nos investimentos, crescimento da indústria, puxada pelo bom desempenho das empresas de água, gás e eletricidade e da construção civil, e expansão tímida da agropecuária, por causa da quebra na safra da soja. No acumulado do ano, o PIB teve alta de 2,5% e o governo espera manter o índice até o fim do ano. Agora, eu já te adianto que 2 já está datado. E a gente não acha que o Brasil vai parar de crescer no segundo e terceiro trimestre. Para Laura, vendedora de cachorro-quente, a volta dos clientes é um sinal de dias melhores. Antes estava muito ruim sem ninguém. Tem como mais ainda melhorar, né? Então, estamos esperando isso. Tomara, né, amiga, que volte a ficar bom para todo mundo. Já estão abertas as inscrições para o projeto Guardiões, que é oferecido pela Secretaria de Trabalho. O programa vai capacitar pessoas idosas acima dos 60 anos em vulnerabilidade econômica com cursos nas áreas de atendente, recepcionista de casas de espetáculo e informática básica. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de setembro no site da Secretaria, está aqui na tela, tá? E são direcionadas para os moradores do Paranoá, Itapuã, São Sebastião e Varjão. Agora, nós estamos na praia. Eu vejo a vida melhor
Silvio Santos vem como uma onda para o litoral brasiliense. Ele é a cura, o último romântico desses tempos modernos. E o show é hoje, cheio de hits. E tem mais, direto do Rio de Janeiro, Gabriel Contino, o rapper, poeta e pensador que traz a festa da música tupiniquim para o palco mais animado de Brasília. É sexta e tem Gabriel Pensador na praia. Rap na praia com quem entende do assunto. O Planet Hemp, que tá na estrada desde os anos 90, vem fazer história no litoral de Brasília. Mas se você prefere reggae... Partiu Baiana System, direto de Salvador, Bahia, para fazer um playson na capital. Vai ser massa, hein? E aí, o que é que a gente vai fazer? No domingo, Bora de Sertanejo, Matheus e Cauã trazem um repertório difícil de superar. Te assumir pro Brasil, gatilho, ser humano ou anjo, incerteza. É um hit atrás do outro. Que sorte a nossa. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. Muito legal. Últimos dias do Na Praia, hein, gente? Aproveita que depois só ano que vem. O complexo fica, mas o festival só em 2023. O álbum oficial da Copa do Mundo de 2022 já está à venda nas bancas de todo o Brasil, mas quem for colecionar agora, prepare o bolso. Meu Deus, é caro demais, né? Vai pagar bem mais caro do que foi em 2018. Elas são a sensação entre crianças, adultos, não importa a idade. Eu sempre gosto de fazer esse álbum de figurinha, faço da Premier League, La Liga, Brasileirão. Adoro fazer álbum da Copa, fiz um pro meu irmão em 2018 e eu acho isso muito divertido. Figurinhas de jogadores de futebol do mundo inteiro que vão formar o álbum da Copa. E não é só isso. A mãe do Thor conta que elas também são educativas. Ele aprende muito. Por exemplo, ele sabe o time de todos os jogadores, a nacionalidade de todos os jogadores e as bandeiras dos países do mundo. E com isso ele também aprendeu as capitais. A gente pergunta, qual a capital da Rússia, qual a capital da Suíça? Por conta do álbum da Copa, ele aprendeu sozinho. Eles estão nas bancas de todo o Brasil. Porém, agora em 2022, completar o álbum da Copa está bem mais caro do que lá em 2018. Isso porque naquela época, cada pacotinho como este aqui, com 5 figurinhas, saía por R$2. Agora, custa R$4, o dobro do preço. Então, com 670 espaços aqui dentro, para serem preenchidos com figurinhas de jogadores, bandeiras dos países, se você tiver muita sorte e não encontrar nada repetido, vai precisar de pelo menos R$536 para completar ele todinho. Não é todo mundo que no final do mês, que estamos no final do mês, tem R$80 para comprar esse kit. E mesmo com as figurinhas inflacionadas, a Ana Cristina garante, vai fazer um esforço para que o filho de 10 anos complete o álbum da Copa do Catar. Ele faz futebol, né? Então ele tá muito focado nesse caminho. Então já tem uma semana que a gente está procurando em várias bancas e não achou. Aí eu falei, hoje eu vou trabalhar mais cedo e vou dar uma passada lá na banca. Se a escolha for pelo álbum de capa dura, prepare o bolso para mais grana. Ele sai por R$ 44,90. A Beatriz é colecionadora desde 2006. Já baixou até o aplicativo para monitorar as figurinhas agora em 2022. E tem estratégias para economizar. Tento trocar minhas figurinhas, assim, tanto com os meus amigos da faculdade, quanto, assim, família, tem vários primos que estão colecionando. E aí também outra opção é que quando tá chegando no final, que fica faltando poucas figurinhas, fica muito ruim comprar pacotinho, porque vem muito repetido. Então a gente pede direto pela distribuidora, que aí você fala quais figurinhas você quer e aí já vem ela certinho. Para muita gente, montar o álbum da Copa do Mundo é tradição de geração em geração. Pessoas que vinham aqui com filho pequeno, hoje já vêm com os netos. E o engraçado é que vem neto em 4 anos. Aí, quando a gente observa, já tá os netos estiradão, já comprando para os seus filhos. A Sandra é uma das clientes da banca. Para a Copa do Catar,
Ela já garantiu 5 álbuns, vai montar 3 com o marido e 2 vai mandar com as figurinhas repetidas para Minas Gerais. Para essa Copa, eu passei no Brito e já garanti 1. E depois nós acabamos comprando mais 4. E nós vamos montar 3 e vamos mandar 2 para Minas Gerais. Um vai para o meu afilhado e o outro para o meu sobrinho, que eles também amam futebol. E, aliás, meu sobrinho nunca montou o albinho, ele está todo empolgado e eu vou mandar as figurinhas repetidas também. Para isso eu tenho que acabar de pregar o meu, né? Eu já estou na Polônia, mas já está tudo organizado aqui por seleção e por número. Hoje é dia do repórter cinematográfico e a gente quer aproveitar para fazer uma homenagem aos nossos colegas aqui da emissora. Todo mundo sabe que não é possível fazer televisão sem imagem, não é? E é aí que a gente vê o valor desses profissionais para o exercício da nossa atividade. É preciso ter alguém inteligente e sagaz, segurando a câmera, com olho no lance, para não perder nenhuma informação. Tudo para levar o melhor conteúdo para você que está aí do outro lado da tela. Então, muito obrigado pela parceria, queridos repórteres cinematográficos aqui do SBT. Fica o nosso respeito e a nossa admiração. Agora, 12h58, quase 59. Peraí, deixa eu ir aqui para diretor, para dizer o seguinte: amanhã a gente se vê meio-dia, não é sábado, tá? Não se esqueçam. Agora você fica com o horário da propaganda eleitoral obrigatória aqui na televisão, mas em todas as redes sociais do SBT já vai começar agora a resenha do pessoal do SBT Esportes Brasil. Então você acompanha todos eles no YouTube, no Instagram, toda rede social que tiver, eles vão estar. E depois, logo depois da propaganda eleitoral obrigatória, eles voltam aqui para a TV e retomam o programa. Então, obrigado pela audiência. Amanhã a gente se vê, meio-dia em ponto, não é sábado. Tchau!